noite a todos. Estamos trabalhando nessa semana, trabalhamos no sábado, e hoje o Espírito de Justiça para com todos os espíritos. Nós podemos até acrescentar aqui na frente a equidade. Será que nós temos facilidade para aplicar o Espírito de Justiça para com todos os espíritos? Como é essa tarefa para nós? Eu diria que é uma tarefa mesmo, que a gente tem que colocar como objetivo, nos determinar nela. Cristo nos diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. Na linguagem de Cristo, nós podemos saber que está implícito aí: a quem pouco foi dado, pouco é pedido, pouco é cobrado. A quem ainda não foi dado, Cristo é evolucionista, né? Nós espíritas somos evolucionistas, então seguimos no caminho de Cristo, a trilha de Cristo. A quem ainda não foi dado, não podemos pedir. Ele não tem para oferecer. Depois, numa outra parábola, Cristo diz: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E Cristo, quando ele fala na primeira pessoa, mas na verdade é para cada um de nós, né? É cada um de nós dizendo isso. Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem o que eu já vejo possam sair de perto de mim, pelo menos semeados, para virem a ver. Porque Cristo ele tem completa visão de caminhada, de evolução. E também que a natureza não dá saltos, né? Quando ele diz: os que não veem, vejam, é um projeto de caminhada. Desde a Grécia Antiga, que eles já trabalhavam essa questão da equidade. Eu vou ler um texto montado à luz de um trabalho de Aristóteles, para começarmos nosso momento. Equidade. Qualidade que nos permite dizer que uma pessoa está predisposta a fazer, por sua própria escolha, aquilo que é justo. E quando se trata, por exemplo, de repartir alguma coisa entre si mesma e outra pessoa, ou entre duas pessoas, esta está disposta a não dar a mais a si mesma e menos a outra pessoa, o que é nocivo, e sim dar a cada pessoa o que é proporcionalmente igual, agindo de maneira idêntica em relação a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. A justiça, por outro lado, está relacionada identicamente com o injusto, o que é o excesso que é excesso ou falta. No ato injusto, ter muito pouco é ser tratado injustamente. E ter demais é agir injustamente. Demais quando não há a repartição, né?
Porque aqui já começa o texto falando a questão da lida com os patrimônios. E nesses patrimônios não está apenas o patrimônio material, porque tudo é patrimônio. Conhecimento é patrimônio, sabedoria, os valores morais são patrimônios que nós vamos ali, à luz da nossa consciência, fazendo nossas repartições. Então, ele diz: isto significa que equidade e justiça, em uma visão geral aristotélica, representam ideia similar. No entanto, o equitativo é considerado o mais justo, não de acordo somente com a lei, e sim como uma correção da justiça legal, que não deixará lacunas sociais, pois irá prever particularidades e diferenças não observadas pelo tratamento generalizado da lei. A partir disso, podemos compreender que o princípio da equidade exige o reconhecimento das desigualdades existentes entre os indivíduos, todos espíritos, para assegurar o tratamento desigual aos desiguais na busca da igualdade. Essa é uma grande chamada. Nós todos vivemos essas dificuldades em família. Na família nós teremos que ter, às vezes, tratamentos desiguais para alcançar a igualdade. Por exemplo, num processo de educação, num processo de partilhamento, seja lá do que for. E a gente sabendo ver isso sob a ótica da equidade. Se somos todos desiguais nas nossas igualdades, porque nós somos perante a Deus iguais, no sentido de criaturas, nós trazemos nossas igualdades, mas todos trazemos nossas desigualdades, porque senão nós não seríamos únicos. Nós não seríamos singulares. E seria horrível sermos uma massa igual. A partir disso, podemos... isso aqui eu já li. A partir disso, podemos compreender o princípio da equidade. Podemos compreender que o princípio da equidade exige o reconhecimento das desigualdades existentes entre os indivíduos, todos espíritos, estou relendo, para assegurar o tratamento desigual aos desiguais na busca da igualdade. Há então uma necessidade de conferir a determinados cidadãos e cidadãs uma proteção especial e particular, em face da sua própria vulnerabilidade. Isso, irmãos, é tratado, inclusive, na Bíblia, na parábola do filho pródigo de Cristo. E, afinal, qual a diferença entre igualdade e equidade? Equidade, proporcionar resultados iguais para pessoas diferentes, tratando os diferentes de maneira diferente e esperando deles também de forma diferente. Ao lado do direito à igualdade, surge como direito fundamental o direito à diferença. Respeito à diferença, à diversidade e tratamentos especiais em todos os casos. A gente tem que dar umas paradinhas para a gente ver o quanto isso é real na nossa vida. Às vezes, nossos maiores sofrimentos, seja na família biológica ou na grande família humana, nós temos que desenvolver tratamentos diferentes para pessoas, porque nós trazemos muito arraigado em nós um conceito de igualdade. Tipo,
Se a Nájila é farmacêutica e essas 3 pessoas também são farmacêuticas, eu posso tratá-las iguais e requerer delas as mesmas coisas, mas não vamos poder. Elas transitaram pelo mesmo curso, elas apresentam às vezes titulações que são, sob a vista do legal, são as mesmas titulações, mas elas não se titularam iguais, de forma igual, porque são espíritos diferentes, se administrando em espaços que aparentemente são os mesmos, mas o espaço de sentido delas não é o mesmo. E a gente ainda tem dificuldade de encarar a questão do espaço de sentido. E o que elas têm em comum? A igualdade e a equidade, com suas sutis diferenças de entendimento, são princípios fundamentais para a construção de sociedades justas, com mais equilíbrio social. É o que elas têm em comum. Elas se somam e, na medida que a gente vai fazendo um bom entendimento das duas, nós somos capazes de ir contribuindo para uma sociedade mais justa. É preciso valorizar de fato os indivíduos, assegurar-lhes direitos, inseri-los em uma malha de tratamento mais justo e com oportunidades iguais de crescimento individual. Portanto, para tanto, respeitando seus ritmos. O que seria respeitar ritmos? Será que nós já conseguimos perceber que cada pessoa produz de forma singular os seus ritmos? Nós vamos sim ter que falar às vezes com mais energia, nós vamos ter que de vez em quando mostrar que está passando do limite, nós vamos ter que às vezes até mostrar com muita quase que severidade, mas dentro de nós estarmos reconhecendo as diferenças. Para que nós não entremos num processo, inclusive, de produzir um excesso de adrenalina, que se a gente não cuidar, passa a ser um contínuo e nós nos destruirmos. Não é destruir só o outro, nós nos destruímos juntos. O Espiritismo é especialmente preocupado com os processos de educação. Como todos somos médiums, todos somos missionários, todos somos educadores e todos somos educandos, nós estaremos sempre fazendo parte de grupos onde essas funções vitais estarão ali em expressão o tempo todo. Não é estarão dormentes nem adormecidas em nós, estarão em processo de revelação. Nós estaremos exercendo a nossa mediunidade como educandos e educadores, como semeandos e semeadores de forma ininterrupta. Mas já ficou urgente enxergarmos a questão das diferenças de cada espírito, para que nós não sejamos injustos quase que o tempo todo com alguns deles ou com muitos deles. Porque nós estaremos cobrando igualdade. Cobrando igualdade numa sala de alunos que você faz aula ali o ano inteiro e são 30 alunos diante de você e você diante deles, oferecendo aparentemente os mesmos conteúdos, mas não chega em cada um o mesmo conteúdo.
E nós aqui, trabalhadores da Casa Espírita, percebemos isso, por exemplo, com os relatos que vão chegando a nós com relação ao que falamos, ou nas preleções, ou o que os Espíritos orientadores falam nas suas mensagens, que cada um ouve com pares de ouvidos, que clinicamente são iguais, mas que não são iguais, em função dos ritmos. Aí os conteúdos não só chegam de forma diferenciada em cada um, como são processados, transformados em sínteses de forma diferenciada em cada um. Por quê? Porque na complexidade, e complexidade aqui não significa coisa difícil. Complexidade, quando falamos na Casa Espírita, significa um conjunto de muitos elementos que coexistem num dinâmico movimento, nós todos fazendo parte, ouvindo o que temos condições de ouvir, levando para o nosso interior, combinando com as sínteses que já trazemos, processando e produzindo novas sínteses. São os nossos produtos mediúnicos. Produzimos para nós mesmos, dissipamos para a humanidade e para a noosfera do planeta que estamos. Nesse processo de recolher, produzir sínteses, nós vamos nos esforçando para sermos justos com os espíritos, no sentido de, como orientou o nosso grande mestre, não querer do outro o que ele não tem para oferecer, porque nós vamos nos prejudicar no sentido de equilíbrio emocional, de equilíbrio social, de equilíbrio psicológico, de equilíbrio afetivo. Nós vamos prejudicar os nossos equilíbrios e vamos acabar por não fazer o trabalho que podemos fazer ali como missionários. Até bem pouco tempo, quando se falava em missionário na Casa Espírita, se referia muito a pontuais, né? O senhor Divaldo Franco, o senhor Francisco Cândido Xavier, o senhor Gandhi, o senhor Martin Luther King, o senhor Mandela, o irmão Francisco de Assis, o irmão Bezerra de Menezes. Para nós espíritas de hoje, não. Todos estamos em missões. A primeiríssima missão, cuidar de nós mesmos. E numa cultura materialista, uma missão e tanto. Porque se não tivermos cuidado, nós seremos conduzidos pela educação materialista, vamos falar de educação, que é uma cultura tão forte que nos educa. Se não estivermos atentos, cuidadosos, nós seremos quase que induzidos, não só pelo externo, como pelo interno que nós vamos produzindo, a cuidar só do corpo. E o nosso grande cuidado é, como missionários, cuidar do corpo, cuidando do espírito.
somos os primeiros e os maiores cuidadores do nosso espírito. Ah, mas é o espírito cuidando do espírito? É isso mesmo. É o espírito cuidando do espírito. E cuidar do corpo? Sim, ele é um servidor do espírito. Quanto custou de trabalho um projeto reencarnatório? Vamos pensar no projeto. Não estou nem falando da caminhada, da hora que começou lá o ventre de Dona Ana Carvalho de Macedo me acolher, e aquele sistema todo inserido num sistema cósmico, preparar recursos para eu produzir o espírito que se vinculou àquele ovo fecundado, bonitinho ali, o espírito que se vinculou a ele passar a produzir o sistema celular para lhe atender no projeto reencarnatório. Só que antes desse momento do ovo, tem todo o empenho de uma preparação de um projeto reencarnatório, né? A Nájila quer reencarnar porque viu que precisa melhorar muito nisso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro e mais aquilo outro, e uma fila enorme de elementos para serem melhorados. A Terra é o planeta que apresenta essas condições. Ah, quero reencarnar de novo na Terra, já estive lá tantas vezes, preciso voltar de novo para lá, não tenho condições. Como missionário, eu ainda não tenho essa visão tão maravilhosa, a ponto de querer ir para um planeta menos evoluído, para ajudar aquele conjunto de seres que lá está. Ainda não apresento condições, um perfil para ir para um mais evoluído, então é para a Terra que eu preciso e quero ir. E irmãos espirituais, orientadores, instrutores, colaboram no projeto. O espírito já se vincula a uma língua, segundo os espíritos é a primeira que a gente se vincula, procura qual a língua que eu serei capaz de fazer um domínio nela que me permita desenvolver as sensibilidades, captar as informações, mensagens, o meio, leitura de meio, tá? Língua portuguesa, vamos. País, sim, você tem, alguns países da África falam português, Portugal, Brasil, quero ir para o Brasil, vamos para o Brasil. E dá investimento para chegar no Brasil. Até uma chamada ótima para falar mal do Brasil, porque a gente escolheu vir. Foi uma escolha. A gente tinha muitos, inclusive de língua portuguesa. Poderíamos estar em Goa. Escolhemos o Brasil. Poderíamos estar em Portugal. Escolhemos o Brasil. Tá. Aí viemos, escolhemos tudo isso. Conseguimos quem investisse em nós para nascer, para crescer e etc. Para cuidarmos da evolução espiritual. Porque as outras evoluções, será que são mais importantes do que a espiritual? Aí nós percebemos que nessa questão da equidade, com essa visão do equitativo, nós vamos percebendo mais o compromisso e ao mesmo tempo a beleza que é cuidar do espírito. Muda praticamente tudo na nossa vida. Praticamente tudo. Não aguento a feira de produtos orgânicos, tem sempre as mesmas coisas. Mas será que como espírito eu preciso todo dia ter tanta novidade e tanta mudança e tanta coisa? Será que preciso mesmo? Será que esse servidor do espírito aqui,
está exigindo essa variedade toda, ou eu estou criando essa necessidade numa visão materialista. E a gente já faz uma revisão. Estou há meses sem aguentar ouvir falar o nome de fulano, em função do que ele fez comigo. Mas será que eu estou cuidando do meu espírito com essa conduta? Como eu estou como cuidadora? Sou cuidadora do espírito. Para o espírito cuidar do corpo. Quando a gente vai fazendo essas revisões, nós começamos a nos desprender de necessidades que não são voltadas para a efetiva felicidade. Porque estamos todos aqui buscando felicidade. E vamos estar no polissistema espiritual buscando felicidade. E quando tivermos alcance para reencarnar em outros planetas mais evoluídos, estaremos buscando felicidade. E ela é possível. Só não é essa felicidade que também na visão materialista a gente está vocacionado a querer. Nós estamos vocacionados a querer felicidade quando tudo no meu entorno estiver beleza pura. E de preferência é uma beleza pura confortável a mim. Ela não pode ser uma beleza pura que aos outros quem gostem. Tem que estar a meu serviço. Só que o mundo não está a nosso serviço. A natureza está sempre a serviço de si mesma e prodigamente divide os frutos desse serviço com os demais. A caminhada é essa. A bananeira produz a banana. Ela não está pensando que está produzindo banana para ninguém. Ela está produzindo. É a função dela ali. Silenciosamente produz o cacho de banana. Lindão. Quem passar e colher, levará. O pé de acerola produz lá suas inúmeras frutinhas vermelhas, lindas. Vai chegar um momento que ele vai disponibilizar para a terra. Quem passar e colher, levará. E as pessoas? Também. Mas não vai adiantar eu querer que a bananeira me ofereça a acerola. Ela não vai oferecer. Ela não aprendeu a produzir acerola. Não vai adiantar eu querer que o pé de acerola me ofereça bananas, que hoje eu preciso de bananas. Ela não aprendeu a produzir bananas. Isso faz com que nós percamos algumas dádivas de irmãos nossos. Nós às vezes estamos com um irmão. Ele é o equilíbrio do sorriso ali na família. É isso que ele sabe fazer. Quando a gente está lá estressadão, que a torneira que eu comprei não consigo instalar. Ai, meu Deus! Porque esse é o técnico da família, né? Vê que a torneira estragou, vai lá, compra, traz, e tenta instalar, e tenta, e... aí vem aquele que não instala a torneira, nem vê que a torneira estragou. Vai ser capaz de buscar água lá na pia do banheiro para fazer um chá na cozinha, porque a torneira da cozinha não sai água. Mas ele não aprendeu a se dar conta disso ainda, está ali para ser semeado.
Aí o que está lá instalando a torneira, ao invés de sentir-se feliz que tem um ali que está equilibrado, ele está nervosíssimo, ele está com adrenalina até a beirada de qualquer poro. E chega um que traz uma tranquilidade, não. Você não faz nada, eu estou aqui ganhando com essa torneira e você está aí com essa cara sua de tranquilidade. Oh, meu Deus, aquele que está ali com tranquilidade só sabe fazer aquilo. Como missionários estamos juntos, porque ele está me semeando um pouco de tranquilidade que ele ainda não perdeu. E eu estou ali para semear um pouco de capacitação técnica que já alcancei. E é nesse encontro que nós dois vamos crescer. Mas é fácil fazer a tal da justiça com esse espírito nessa hora? Só com revisão interna. E um olhar de espírito para o espírito. É o cuidar do espírito. Somos cuidadores de espíritos. Mas o primeiro que nós temos que cuidar é o nosso. Não é egoísmo, não. Consciência missionária. Por consciência missionária, nós temos que humildemente admitir que o primeiro na lista de nossos cuidados tem que ser a primeira pessoa. Porque, primeiro, que ninguém aguenta mais o lenga-lenga da minha geração, que fica dizendo que eu não cuido de mim porque só cuido dos outros. Eu estou morrendo porque me desgasto com os outros. Que minha casa é uma bagunça porque vivo cuidando dos outros. Pelo amor de Deus, diminua o tempo com os outros e arrume essa casa, arrume essa saúde, arrume essa alegria. Se imposte em você mesma e ajude os outros com felicidade. Porque senão não fica equitativo. Até mesmo porque as gerações de agora não aguentam isso. Nos abandonarão. Literalmente. Baterão em retirada de perto de nós. Primeiro que a gente não os ensinou a fazer renúncia. O processo de educação de uns anos para cá não trabalhou essa questão de renúncia, de aguentar o outro, etc, etc. E a gente tem que reconhecer o que disponibilizamos na praça para não fazermos um expectativismo que não será atendido. E quando nós fazemos muita expectativa, sem o balizamento do que produzimos e do que está aí disponível para nós, nós ficamos com dificuldade em produzir esperança. Quem vai ficando o expectativista, ele está sempre esperando tanto do outro, do outro, do outro, do outro, e vai, na ideia dele, recebendo tão pouco, porque ele foi num crescente de expectativa. Chega um momento que o expectativismo que ele criou ficou inalcançável no sentido de atendimento dos demais, dos irmãos. E ele vai ficando desesperançoso. Hoje nós, lastimavelmente, convivemos com bastante gente vivendo esse sofrimento. É um sofrimento. A pessoa perde a esperança. No que ela perde a esperança, ela vai perdendo uma fila de outros valores essenciais para a felicidade. Uma delas é a confiança. Assim, como eu não tenho esperança de que esses meninos aqui, que formamos um grupo, vão operar, vão ser dadivosos comigo,
vão, etc, etc, eu vou ficando insólita. E daí eu vou perdendo a minha solicitude. E vai de valor moral em valor moral, perdendo. Perdendo como referência para agir no mundo que estamos, com as pessoas que temos, com o conjunto de disponibilidades que Deus colocou aí para nós. E de perda em perda, vai cada vez mais se afastando da condição missionária. E dela nós não devemos afastar. Poder nós podemos. Podemos tudo, nós somos livres. Nós trazemos livre-arbítrio, é princípio. Ninguém perde o livre-arbítrio. Portanto, a gente pode o que a gente resolver fazer. Mas nessa busca por construir em nós todos os dias. Por que é construir? Construído já está. Mas o que está atende o que eu sou ontem. Atende o hoje. Por isso eu tenho que todos os dias fazer um processo de autoatualização permanente, construindo um espírito de justiça para com todos os que estão ao meu redor. A esse filho é justo que eu libere um empréstimo para ele abrir seu primeiro emprego lá. A esse, quem sabe eu não possa fazer o mesmo. Ele não tem maturidade. E vou ter que com ele ir vendo e ajudando a descobrir seus talentos, quais são, se ele é uma pessoa feita para ser empreendedor, se ele é mais para ser, por enquanto, um profissional que tem um chefe, que tem uma hora para entrar no trabalho, que tem relógio de ponto. Ele precisa desse processo educativo, de uma estrutura de superiores e de relógio de ponto e de falta, e faltou, aí vai descontar nas férias, essa coisa toda, para ele ir alcançando. Ah, mas se eu dei para esse, eu tenho que dar para esse. Não, você tem que dialogar, ir mostrando, vamos embora. Não, pelo amor de Deus, não faça, você vai estragar a pessoa. Não é uma questão sua, é o outro. Como vai ficar a autoestima dele quando ele ver que um recebeu e conseguiu estar bem, e ele recebeu e está com mais dívidas, além de ter ido todo o capital que foi, e ainda se endividou. Como é que vai ser para essa pessoa ser feliz? A justiça para com todos os espíritos, a gente passa por momentos extremamente delicados. Não vou dizer que eles são difíceis, eles são delicados. É uma delicadeza onde a gente vai ter que tecer uma malha de ajuizamento, de diálogo, para irmos nos compondo rumo ao que buscamos aqui o Ayures. Nenhum espírito manifestante tenha, até hoje que eu saiba, se manifestado dizendo, no polissistema espiritual a gente não procura felicidade. Procura. E muitas preleções do irmão Leocádio e da irmã Marina, que são os mais ativos nessa coisa de atendimento público da equipe que orienta essa casa, são muitas as preleções deles, onde eles dizem, ficamos profundamente tristes ao visitar, e aí eles vão descrevendo as situações. Ficamos profundamente felizes ao verificar, e aí vão descrevendo ali as situações que os deixaram felizes, que os deixaram alegres.
E a irmã Marina, a gente está transformando mensagens faladas dela para a linguagem escrita, para que edite um livro de mensagens dela, porque são mensagens estruturais, assim, para nos levantar mesmo. Numa delas ela diz: os irmãos, como cuidadores de espíritos, haverão de cuidar o máximo desse espírito que são, para que possam, em qualquer caminhada que estiver, encarnado ou desencarnado, já chegar nos espaços, verificando qual é a sua caminhada, o seu transitar ali dentro, rumo ao que todos buscam ininterruptamente. Aí ela conserta: rumo ao que todos nós buscamos de forma incessante, a felicidade da prestação de serviços a nós, aos outros, aos sistemas. E nós haveremos de estar com muita fé em Deus o tempo todo, buscando compreender cada espírito que está ali conosco, humildemente, enxergando o que já trazemos, que vai, seja um pouco ou muito além daquele espírito, em matéria de conhecimento, de sabedoria, de administração, para sermos os missionários dos quais nos orgulharemos ao longo da nossa caminhada. O filho pródigo é exemplo dos filhos. Isso, é. E é exemplo de equidade, que o Senhor, o Pai, percebe que deve acolhê-lo e receber até como uma festa. Estava voltando do erro que ele cometeu. Isso, para um eixo estruturador que era a família. E que cria uma situação difícil para o outro filho compreender. Né? E é isso. Esse era o mote do nosso encontro de hoje. E sabermos que é uma questão que não é de agora. Ela é uma questão que faz parte da caminhada da humanidade. Porque a gente está num vício de dizer que hoje é difícil, hoje é ruim, hoje é perigoso. Porque o Rio é assim, porque o Brasil é assim. Meu Deus, é só a gente ler a história. É só ler a história. Perigoso. Existe algum lugar na Terra que não seja perigoso? Eu não sei, me criei no Vale do Jequitinhonha. Não tinha automóvel para me atropelar, não tinha trem para eu me atravessar na linha do trem, mas tinha cobra, tinha onça lá naquele tempo. Tinha raio. Eu vejo aqui, cheio de para-raio para todo lado. E penso, nossa, que bênção, né? Eu não tenho que ter preocupação com raio. Eu tenho, algum dos senhores aí tem preocupação que pode a qualquer hora cair um raio? A gente morava na roça, tinha. E via nossos animais serem mortos por raios. E que podia ser um de nós. Podia ser meu pai, minha mãe, meus irmãos ali, pessoas que eu convivia ali o dia inteiro, que se tornavam irmãos também. Aí quando eu vejo o barulho do perigo, eu penso, gente, vai viver na floresta amazônica uns dias. E aí vai voltar dizendo, não, o perigo está lá também. Não precisa ir para a floresta amazônica não, podemos ir para um lugar. Vamos lá para Novo Cruzeiro uns dias, esse lugar que eu sou de lá. E vamos ver os perigos. Essas questões todas são para que nós, como missionários, viemos num projeto de, inclusive, aprender a nos administrar onde estivermos.
E que se resolvermos correr daqui, porque aqui está perigoso, nós já temos que levar, quem sabe, na bagagem espiritual, algumas defesas para os perigos de onde iremos. Com um detalhe, né? Onde nós estamos há mais tempo, nós já desenvolvemos essas defesas, inclusive através de um processo maravilhoso que temos, que é intuição, que é uma capacidade de leitura de meio, e que quem sabe lá onde nós formos, a gente não desenvolveu ainda, né? Será que leitura de meio é igual em qualquer situação que chegarmos e etc., ou nós temos que sofrer um processo de adaptação para ela? Hã? De adaptação. De adaptação. Os códigos da região, elementos, saber interpretar, avaliar, para que façamos leituras intuitivas que nos permitam segurança. Quando nós vamos trabalhando o equitativo em nós e na administração com nossos irmãos, nós vamos aprendendo a ler melhor esses símbolos todos, os elementos, e vamos desenvolvendo melhor essa segurança pessoal para viver onde precisamos viver. E com muita fé em Deus, haveremos de estar sempre muito unidos nessa construção, nesse mundo maravilhoso que Deus nos permitiu estar. Vamos ouvir agora a mensagem do nosso querido irmão Leocádio e depois encaminharemos para o passe.